Olá, eu sou o Rui Costa e Silva e isto é o Realpolitik. Uma pergunta a que todos os que se interessam por política e geopolítica colocam é: qual será o fim de Vladimir Putin? Qual será o fim desta história que já marcou uma década, mesmo uma geração? Porque, sem dúvida nenhuma, embora não pelas melhores razões, Putin já assegurou o seu lugar na história como personagem incontornável no contexto mundial nos últimos 20 anos. E promete continuar, porque de facto a história ainda não acabou. E é precisamente esse final que todos gostávamos de saber. Embora eu não faça futurologia, nem domine nenhuma das muitas artes que existem para prever o futuro, posso, com base na análise de facto, tendências e indicadores, fazer uma previsão, e somente isso, de qual será o final da era Putin. Há coisas que sabemos por certo. A primeira é que a sucessão de Putin não virá da sua família. Vladimir Putin há muito que afastou a sua família das lides do poder. Embora enchendo-os de riquezas e privilégios, de um modo muitíssimo discreto, apoiando as filhas nas suas carreiras individuais, mantém a família completamente arredada da vida política e, obviamente, da hipótese de sucessão. Com 71 anos, se Putin quisesse que alguém da sua família assegurasse a sua sucessão, já há algum tempo que teria de ter introduzido esse elemento na vida política e pública para que a posição fosse progressivamente consolidada, para se começassem a fazer acordos, alianças e eliminações. Ora, isso não aconteceu. Por isso, a hipótese familiar podemos ter por certo que não acontecerá. Outra hipótese, muito pouco provável, é o sucessor de Putin ter origem na função pública, na máquina do Estado russo. Os políticos, durante o mandato de Putin, sempre foram meros atores na encenação que o presidente fazia da vida política russa. Vladimir é o único dono, senhor e decisor de todos os aspectos da vida política russa, dominando todos os ministérios, dominando as duas câmaras do Parlamento, assim como os tribunais. A prova disso é que, se vos perguntar neste momento o nome de qualquer outro político russo para além de Putin, a maioria de vocês não me sabe dizer. Verdade? Isso demonstra a nulidade, a apatia e a irrelevância da máquina estatal russa e, assim, a possibilidade real de, entre as suas fileiras, sair o sucessor de Putin. Restam-nos, então, duas hipóteses: as Forças Armadas e a oligarquia económica. Em relação às Forças Armadas, é uma possibilidade porque, simplesmente, em geopolítica e geoestratégia, as Forças Armadas são sempre uma hipótese quando se trata de assumir o poder. E nem precisam de uma figura de proa, alguém com visibilidade ou empatia e simpatia do povo. Basta-lhes a possibilidade do poder de impor o seu candidato pela força das armas, força essa que dominam. Assim, as Forças Armadas podem decidir no seu seio o sucessor de Putin, mantendo-o oculto e reservado até para a sua própria proteção, e no momento da verdade impor pelas armas, com um golpe militar mais ou menos explícito, e esse mesmo candidato assumindo o poder da Rússia. Já tentaram fazer isto quando foi a queda de Gorbachev. Mas, sinceramente, embora esta hipótese tenha sempre de ser equacionada, não me inspira muita confiança. As Forças Armadas russas, como se provou no conflito da Ucrânia, estão tão decrépitas, desordenadas, divididas em fações e mal organizadas, que duvido que tenham, primeiro, a capacidade de conceber e executar um plano realista de tomada de poder, em segundo, porque as divisões entre as cúpulas dos três ramos são tão grandes que é mesmo muito improvável, mesmo com promessas de divisão de poder, influência e proveitos, que se chegasse a um acordo
em relação a um indivíduo que pudesse reunir o consenso necessário para encabeçar esse plano. Depois, claro, as Forças Armadas Russas são, há décadas, um viveiro de intrigas, denúncia, traição e engano. Por isso, todos desconfiam de todos, e com razão, e quando a desconfiança é generalizada, as uniões são impossíveis. Resta-nos, então, a oligarquia económica, os senhores do Kremlin, ou, como lhes costumo chamar, o Grupo de São Petersburgo. Sinceramente, para mim, será desse núcleo que sairá o sucessor de Putin. Em primeiro lugar, porque dominam toda a economia russa, são imensamente ricos e logo podem comprar quase tudo, inclusive as Forças Armadas, se isso for necessário. Depois, como estão habituados a trabalhar com a economia, especialmente com a economia paralela, com crime organizado transnacional, com o sistema bancário não regulado, com branqueamento de capitais e todos os mecanismos e ambientes necessários para manter e fazer crescer as suas colossais fortunas, são muito organizados, metódicos, têm imensos contactos, tanto internos como externos, e têm influência em muitos contextos fundamentais para um processo de tomada de poder. Ao contrário das Forças Armadas, em que as suas chefias ainda vêm do tempo soviético e que estão caducas, ultrapassadas e viciadas num sistema que já não existe, os oligarcas investiram na sua formação, formaram-se no estrangeiro, têm a trabalhar para si equipas altamente profissionais, capazes e eficientes no âmbito da economia, das finanças, da diplomacia, das relações públicas, da geopolítica e da geoestratégia. A prova disso é que se estima que, embora a Rússia e muitos dos oligarcas estejam a ser alvo das mais duras e severas sanções económicas de que há memória, o impacto dessas medidas está pouco acima dos 2%, 2,4%, mais precisamente segundo os dados da OECD, na economia regulada russa. O que é que isto prova? Que a oligarquia russa consegue contornar todo o sistema financeiro ocidental e ainda prosperar com isso. E para que isso seja possível, é necessária muita organização, disciplina, conhecimento e influência nos mais altos níveis da finança internacional. Outro fator que me leva a apostar que o próximo sucessor de Putin sairá do grupo de oligarcas é que, embora, e à boa moda russa, todos estejam preparados e dispostos a trair todos a todo momento, os oligarcas têm um mestre em comum e de poder incontestado: o dinheiro. Todos sabem que no momento em que entre eles surgir a primeira traição, todo o sistema se desmoronará, tudo ficará em risco e nesse ambiente todos têm muito mais a perder do que a ganhar. Por isso, permanecem leais ao sistema, a esta fraternidade, não por consciência, muito longe disso, mas por interesse e por medo. Desta forma, mais organizados, com muito poder económico, controlando as áreas-chave da economia russa e unidos por um mesmo elemento, será muito mais provável chegarem a um acordo em relação a alguém que suceda a Putin. Se mais não for, porque esse alguém também estará vinculado a essa lealdade imposta, sabendo que no momento em que a quebrar, perderá o apoio do grupo e logo o poder e a vida também. No entanto, ainda há um elemento que, embora não muito presente, não muito expressivo, será aquele que de facto terá a última palavra em toda esta situação. Quem? Obviamente, o KGB, agora com o nome mais simpático de FSB. Como já disse várias vezes, Putin, antes de mais e primeiro que tudo, é um Cheka, um KGB. É sua natureza, algo que ele encarnou completamente e que atualmente define totalmente a sua personalidade. No poder, fez-se rodear dos seus camaradas, também eles ex-agentes, e muitos dos oligarcas são, em simultâneo,
ex-KGB. Assim, é esta estrutura que opera nas sombras, que atua nos gabinetes, que domina os corredores do Kremlin, que de facto domina o poder na Rússia, dedicando uma lealdade absoluta ao seu senhor, Vladimir Putin. Assim, embora seja improvável que o sucessor de Putin tenha origem nos rapazes de Lubyanka, simplesmente porque o seu ambiente é sombra, o anonimato e as suas ferramentas, o ardil e manipulação, logo detestam a política pública, ninguém assumirá o poder na Rússia sem o seu consentimento, sem a sua aprovação, sem a sua bênção. Porque eles sabem que o verdadeiro poder está precisamente na sombra, nos jogos de bastidores, na manipulação premeditada, no calculismo frio, na estratégia impiedosa e na capacidade de gerar e alimentar o medo. Por isso, não estranharia muito se o sucessor de Putin já estivesse escolhido, embora o próprio possa nem saber, e que neste preciso momento, em Lubyanka, já exista um extenso ficheiro devidamente recheado de pérolas de compromate, isto é, de factos e provas, umas forjadas, outras nem por isso, capazes de destruir o indivíduo, de o levar à humilhação pública, como aconteceu ainda no tempo de Yeltsin, e Putin era apenas o diretor do FSB, com o procurador-geral Yuri Skuratov, que teve a brilhante ideia de investigar a corrupção no Kremlin. Imagens do procurador com duas prostitutas foram exibidas na televisão pública no telejornal das 8. Ou então, uma condenação judicial por crimes contra o Estado, como aconteceu com Mikhail Khodorkovsky, outrora o segundo homem mais rico da Rússia, logo depois de Putin, e que teve a ideia de falar em democracia, liberdade e transparência. Foi condenado a 10 anos de prisão siberiana por, imaginem, evasão fiscal. E estes dois casos foram os mais afortunados. Outros tiveram a infelicidade de cair de varandas ou beber um chazinho de polónio 210. São somente alguns exemplos de como a verdadeira sede do poder está na Praça Lubyanka e não no Kremlin, e que não haverá sucessor russo que não passe pelo crivo dos senhores do compromate. Dizem que um dos dossiês mais gordos de compromate na posse do FSB tem Trump escrito na capa. Finalmente, o último mistério. Quando sairá Putin de cena? Por um lado, tenho a tendência de dizer que se manterá no poder até à sua morte, pois será muito difícil, tanto para ele como para o sistema, abandonar o atual status quo. Por outro lado, seria muito difícil outra pessoa assumir o cargo de presidente da Rússia com Putin ainda vivo. Mas também sei que Putin é demasiado calculista, inteligente e vaidoso para se manter no poder com capacidades reduzidas, como um idoso caduco, como um velho senil. Não estou a ver Putin a aceitar passar para o exterior essa imagem de si mesmo. Talvez a solução esteja mesmo no meio termo. Putin retira-se, confortavelmente, para a sua modesta dacha de 1,3 mil milhões de dólares na costa do Mar Negro, longe dos olhares públicos, desfrutando dos confortos da rica velhice, mas continuando a decidir os destinos da Rússia, obedientemente comunicados ao público por um presidente leal e subserviente, plantado no Kremlin pelo próprio Putin e devidamente controlado pelo FSB. Se tivesse de fazer uma aposta, seria nesta última hipótese, pois estou quase certo que a verdadeira luta pelo poder só acontecerá de facto depois da morte de Putin. Outra coisa, tenho quase por certo, o caráter e a personalidade do próximo líder russo. A liderança de Putin foi demasiado vincada, longa e marcante para permitir retrocessos estruturais, se mais não for num futuro próximo. Desta forma,
o próximo líder de facto da Rússia será um upgrade do presidente. Talvez mesmo criado, educado e treinado pelo próprio Putin. Alguém mais refinado, mais educado, mas também mais frio, mais manipulador, mais impiedoso, mais controlador, mais ditatorial. O Kremlin nunca foi local de homens bons, cordatos e com boas intenções. Nunca foi um lugar de homens livres e dos bons costumes, mas sim o habitat dos mais brutais, dos mais impiedosos, dos mais hábeis nas artes da traição e da manipulação. Por isso, só sobrevive quem conseguir pela força dominar todos os restantes. E esse domínio faz sempre pelo medo, pela chantagem, pelo sangue. Não é por acaso que os muros do Kremlin têm a cor que têm. Pois acreditem numa coisa. Se a China terá sempre um imperador, a Rússia terá sempre um czar. Não sei o nome do próximo czar de todas as Rússias, mas temo que nos fará ter saudades do bondoso e benevolente Vladimir. Quem viver verá. Relembro que na Imperial Academy of Advanced Science, na IAS, tem todo um conjunto de cursos e mesmo de estudos avançados dedicados à política, à geopolítica e à geoestratégia, e em que eu tenho a honra de ser professor. O link para esse programa está nos comentários deste vídeo. E assim ficamos por aqui esta semana. Não se esqueçam de subscrever este canal e se acharem que o vídeo vos foi útil, ponham um like, que dá muito jeito para a nossa promoção. E assim sendo, se mais nada acontecer de imprevisto, até para a semana.